Sejam todos bem-vindos. Você que já está conosco aqui há algum tempo, você que nos visita, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Nós adotamos uma prática de sempre falar a cada mês sobre um tema específico. E esse mês nós estamos falando sobre recontando as gerações, conectando as gerações. E nós acreditamos que esse é um tema que precisa ser muito trabalhado de uma maneira muito clara à luz da palavra de Deus. Se você esteve aqui no domingo passado, você vai se lembrar que nós falamos sobre a importância de valorizar essa nova geração que está chegando. Eu citei aqui uma pesquisa de uma agência chamada Global Advance, que fala muito sobre um perfil dessa nova liderança que está surgindo. E eu pedi para que hoje os Youngers não saíssem daqui, porque eu acredito que hoje, de uma forma muito específica, nós vamos falar sobre uma particularidade deles. E no domingo passado, nós falávamos muito sobre o dar espaço, então, para essa nova geração que está surgindo e que está assumindo uma liderança também no meio da igreja. E às vezes, quando a gente fala dessa dualidade aí, dessa questão de uma geração e outra, uma geração muito específica, a mim, por exemplo, que sou da década de 70, e uma geração que se levanta hoje para assumir um chamado e um propósito de Deus em suas vidas aí da década de 90, 2000, nós vamos ver então que no primeiro momento parece que nós estamos falando unicamente de duas gerações. E aí eu fiz questão hoje então de trazer essas cadeiras aqui, porque eu queria que você visse que numa comunidade pequena como essa que nós temos aqui, nós podemos ter muito mais do que duas gerações representadas. Então eu queria chamar para me ouvir aqui de costas algumas pessoas. Eu queria chamar meu sogro, por uma questão de honra, ele está mais bonito, ele fez uma cirurgia dos olhos para ver melhor aí, então ele está todo... Senta de cá, meu sogro, ó, aquele trono ali foi feito para o senhor, ó. Tratar bem o sogro, né? Senta lá naquela especial lá, ó. Queria chamar a minha esposa, aquela lá. Queria chamar o Marcão, Vitinho, queria chamar aqui o Azael. Queria chamar aqui a Maitê. E eu tinha deixado essa daqui para o Mateus, mas o Mateus dormiu. Então, quando vocês verem aquela cadeira vazia ali, você vai ver o Mateus, ok? No domingo passado, quando nós falávamos então, e eu preciso que você visualize isso daqui, porque senão a gente pensa que nós estamos falando apenas de duas gerações. Uma geração mais velha, digamos assim, mais antiga, e uma geração mais nova. E o propósito não é esse. Então, só para que você entenda, numa comunidade pequena ainda, como essa que nós temos, olha para vocês verem a quantidade de gerações que nós temos aqui representadas. Nós temos aqui meu sogro, que, como ele, nós temos um grupo razoável de pessoas aqui. Temos a minha geração e a geração da Aida, geração da década de 70, né? Uma geração que viveu muitas coisas muito preciosas em Deus. Vivemos um mover profético durante um bom tempo. E hoje vivemos um novo momento. Para vocês terem uma ideia,
eu e a Aida começamos o nosso ministério com pré-adolescentes, que é a turma do Azael para baixo. E nós vivemos ali naquela época, no ano de 99, 2000, um grande mover de Deus, aonde nós vimos Deus levantando jovens como o Azael naquela época. Para vocês terem uma ideia, nessa época o Marcos era da idade do Azael, e eu e a Aida loucamente colocamos jovens como Marcos, como Danilo, filho do pastor José Luiz e da pastora Rita, para pregarem no encontro com Deus. E ali nós começamos então um mover de Deus que foi para aquele momento, de jovens se levantando de uma maneira com muita autoridade na presença de Deus. Depois vocês vão ver a fase do pastor Marcos, que hoje, você é de 80? Da década de 80 então, e você vai ver essa geração sendo uma geração com muita fome, muito desejo por Deus. E aí junto com o pastor Marcos logo vem a geração do Vitor, que é uma geração também muito preciosa, é uma geração que se desponta hoje com um pensamento muito abrangente à luz da palavra de Deus, querendo muito mais do que simplesmente ver as coisas acontecendo, mas querendo entender o porquê que as coisas acontecem dessa forma. E aí nós vemos então a geração do Azael, que é uma geração que precisa muito da nossa postura de dizer para ele: olha, vale a pena estar aqui, vale a pena acreditar em Deus, vale a pena tocar em Deus. Isso daqui não é mais uma reunião que você participa, mas já é uma geração altamente tecnológica. Eu tive que entrar nesse mundo para não ficar completamente fora dele, mas meu sogro não tem jeito para ele. E mesmo assim, você vê uma geração como do meu sogro também tendo que se adaptar a toda essa loucura, mas essa geração aqui é uma geração completamente tecnológica. No dia do meu aniversário, no dia do aniversário de muitos aqui, sabe o que nossos pais faziam? Ia na venda, no supermercado, no Peg Pag, que hoje nem se fala mais, hoje é Empório, né? Mas na nossa época era Peg Pag, hoje é Empório, ficou mais chique. Aí eles iam lá no departamento e compravam convitinho de aniversário. Quem é dessa época, por favor, não me deixe só, levante a mão, vai, deixa Deus falar com você, você não pode mentir, tem mais gente, vamos lá. E aí tinha os convitinhos já com as artes prontas, e você escrevia lá qual era a data do seu aniversário, que horas que era. Não tinha Google Maps, não tinha localização, tinha um endereço. E com algumas exceções, tinha um telefone ali para você ligar no orelhão, que esses meninos não sabem nem o que é, que você tinha que pôr uma ficha, que é anterior ao cartão, para você ligar e falar: me ensina como é que chega, né? Hoje, a Maitê fez aniversário ontem, mas não era ontem o aniversário dela mesmo não, né? E aí, você acha que a Maitê foi lá no Empório e comprou um convitinho para convidar as amiguinhas dela? O aniversário da Maitê foi toda chique, foi um spa. O aniversário da Maitê foi um spa só para as meninas. Isso não tinha na minha época, gente, isso não existia. Na minha época era quisuco, com um bolo com glacê, e aí, de vez em quando, aparecia um salgadinho lá. Aí ela fez um spa na casa dela. Você acha que o convite foi como? Virtual. Então, eu quero que vocês olhem para isso daqui, e eu quero que vocês orem muito por mim e pela Aida, porque lidar com uma igreja complexa, eu tenho que preocupar com o seu Osmar e toda a geração que ele representa. Eu tenho que me preocupar com as pessoas que são da minha geração e que às vezes é a minha tendência de vê-los com mais facilidade, de entendê-los com mais facilidade, mas eu tenho que ouvir todas essas outras gerações. E eu tenho que me preocupar com a vida espiritual, eu tenho que me preocupar como que eu vou ensiná-los a se conectar com Deus, que é muito diferente da forma como eu me conectei.
Eu não posso dizer para o Azael que ele tem que ir para o quarto dele e ouvir fita cassete da Valnice Milhomens falando sobre oração, sobre redenção, como eu fazia há 20 anos atrás, há 25 anos atrás. Você sabe o que é fita cassete, meu filho? O que é fita cassete? Olha aí, ó, é uma fita que põe no DVD. Tá vendo? Você não falou nada errado. Mas na nossa época, que eu e a Ida fazíamos seminário, nessa época a gente tinha tanto desejo por Deus, que nós juntávamos grupos pequenos para ouvir, não era podcast, era fita cassete. E quantas vezes, imagina ouvir Valnice Milhomens numa fita cassete. Tem muita gente que fala, está querendo saber quem é Valnice Milhomens, né? É uma apóstola que ainda é viva até hoje, que deve ter os seus 70, talvez quase beirando os 80 anos, mas que participou de um grande mover de Deus no Brasil. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque no domingo passado eu falei muito sobre nós darmos espaço para eles. Nós entendermos que o jeito deles servirem a Deus e verem a Deus é bem diferente da maneira como nós fizemos no passado. Eu citei aqui, por exemplo, um evangelismo que nós fizemos na nossa época, ali na Praça A, que ali onde é o camelô hoje, era um prostíbulo ali. E enquanto um grupo ficou na igreja orando, o outro grupo foi cantar em frente ao prostíbulo e entregar folheto. E aí eu dizia que na nossa época nós tínhamos que comprar um folheto pronto, carimbar o folheto com o endereço da igreja, e aí era uma forma de você iniciar o contato com uma pessoa. Hoje, você inicia um contato com uma pessoa de uma maneira completamente diferente. E nós precisamos entender que nós não estamos errados, porque fazíamos dessa forma, e possamos até continuar fazendo hoje, mas eu também não posso dizer que eles estão errados pela forma com que eles fazem hoje. Eu preciso dar recursos para que eles façam o que eles sabem fazer hoje tão bem. Mas a palavra de hoje, e eu fiz questão de pedir para que os youngers ficassem, é porque nós vamos ver que à luz da Bíblia, também chega aquele momento onde nós, e eu quero dizer, ter a liberdade de dizer para a geração da Maitê, do Azael, do Vitor, do Marcos, que não desprezem a minha geração, nem a geração do meu sogro. Que não desprezem aquilo que nós já vivemos em Deus, que não desprezem aquilo que podemos contribuir para que vocês voem muito alto. E nós usamos um texto lá de Atos que dizia que nos últimos dias os jovens terão visões, os filhos e as filhas profetizarão e os velhos terão sonhos. E eu acho isso muito interessante, a forma como Deus continua nos dizendo: olha, eu quero derramar do meu Espírito sobre todos. Então, não cabe aqui eu dizer que o mover de Deus passou da minha geração, passou da geração do meu sogro e agora está sobre eles. Não, nos últimos dias o meu Espírito será derramado sobre todos. Diga todos. Então o que eu quero dizer para vocês é que aqui na Luz Flamboyant tem espaço para todos. E talvez aqui na Luz Flamboyant não tenha um trabalho ainda realizado, que talvez Deus vai levantar você para realizar esse trabalho. Talvez quando você olha para toda essa geração que está aqui representada, você fala assim: por que eu não posso então começar um trabalho com aquela geração que hoje a Luz Flamboyant ainda não tem um trabalho ali? E aí, nós falávamos também sobre a importância então de uma liderança inclusiva, onde eu dizia que igreja não é lugar de julgamento, igreja é lugar de acolhimento, aonde o primeiro momento é acolher e deixar para que o Espírito Santo então convença a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Falava somente sobre uma liderança intencional, mostrando que Jesus, quando ele chamou os discípulos, ele dizia para os discípulos: olha, venham, me seguem, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens.
Jesus estava dizendo para eles: eu tenho um propósito com a sua vida, eu tenho uma intenção quando eu estou te chamando para ser discípulo, que é muito mais do que caminhar comigo. Eu quero que você mude o seu foco, que você mude a maneira como você está vivendo. E da mesma forma temos que ser nós. Quando eu olho aqui para o Vitor, que é o nosso líder dos adolescentes hoje, eu preciso que o Vitor saiba que eu tenho uma intencionalidade quando eu o coloquei junto com toda a liderança da igreja para ser o líder dos Youngers. Ele não é uma pessoa que foi escolhida porque não tinha ninguém mais capaz, não tinha outra pessoa, não. Ele foi escolhido intencionalmente para arrebentar, intencionalmente para fazer uma grande obra, intencionalmente para fazer um grande movimento de Deus no meio dos adolescentes desta casa. Ele é o cara da vez. E ele precisa entender que tudo que nós fazemos é para dizer para ele: nós acreditamos no seu trabalho. Entende isso, irmãos? E aí nós estamos preparando então um ambiente lá no subsolo, que talvez você nem sabia que existia subsolo aqui na igreja. E deixa eu te dizer, tem um subsolo desse tamanho aqui lá embaixo. E nós então estamos preparando um ambiente que é a cara deles. Vai ser todo preto. As tintas já foram compradas. Compradas ou compras? Tá certo então. Vai ser todo preto. Aí lá vai ter um espaço de jogos. E aí ele mandou, o Vitor falou: bispo, precisa ter tomada em tudo quanto é canto aqui. Eu falei: para que esse tanto de tomada? Não, porque a gente liga um videogame aqui, a gente liga um projetor aqui, a gente liga uma televisão aqui. Eu falei: mas que é isso? E é o espaço deles, não é o nosso espaço, é o espaço deles. Vai ter um espaço até para a gente colocar uma mini pista ali de skate. Sabe por quê? Porque é a cara deles. Entende isso, irmãos? Então eu preciso que você entenda que quando nós fazemos tudo isso, tem uma intenção, a intenção de promover um crescimento orgânico dentro da igreja. E aí, naquela pesquisa que eu citei então no domingo passado, da Global Advance, que foi uma pesquisa com 438 jovens de todo o mundo, de várias igrejas aí espalhadas pelo mundo, eles fizeram muitas perguntas e eu falei sobre elas aqui, falei de duas especificamente no domingo passado. Mas assim, o perfil que esses jovens disseram, que é o clamor dessa geração para a liderança atual, dizia o seguinte: nos mostre o caminho, seja o modelo de como ter um estilo de vida em nossa comunidade, abra as portas e nos deixe ir, nos dê permissão de fazer o que for preciso, deixe queimar, que é uma expressão muito comum deles, pregue e nos ensine com paixão e deixe-nos falar. Queremos comunicar o Evangelho de uma forma que seja mais precisa para alcançar os millennials, que é o nome dessa geração deles. E aí eu fiz então a minha interpretação, que em outras palavras eles estavam querendo dizer: nós queremos ter uma referência equilibrada, nós queremos ter liberdade com autoridade e nós queremos uma transferência de unção. Mas hoje eu quero dizer para vocês, todos vocês aqui, que a Bíblia também nos mostra que pode ter alguns momentos que uma decisão errada que nós tomarmos muda todo o curso de uma nação por causa de uma decisão errada que nós tomamos. E eu queria ler com os irmãos então, 1 Reis capítulo 12, ele é um texto longo, eu vou ler aqui alguns versículos. 1 Reis capítulo 12, a partir do verso 1. E aqui, irmãos, se eu quisesse ainda dar uma esticada nessa linha, digamos assim, geracional, eu tenho aqui, depois do Vitor, e entre o Vitor e o Azael, talvez eu colocaria aqui o meu filho Henrique, que não é ainda nem da idade do Vitor, mas também não é da idade do Azael, mas é uma geração também que talvez esteja nessa lacuna aqui. Talvez entre o Azael e a Maite eu colocaria a Adassa, irmã do Azael, que também é uma geração um pouco diferente ainda. E depois talvez do Mateus eu colocaria o Benjamim ali,
talvez hoje seja o nosso nenê mais novo, que com certeza já vai vir dentro de uma linha tecnológica, de um mundo muito mais avançado em muitas situações. Mas olha só o que diz esse texto. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Deixa eu te dar um contexto aqui. Logo depois de Salomão tinha criado uma situação de muito terror, digamos assim, sobre o povo, principalmente sobre os trabalhadores. Ele queria a qualquer custo construir um grande reino, e por isso então ele trouxe uma carga de trabalho muito pesada sobre o povo, e também trouxe uma tributação de impostos muito alta. E aí Roboão então é levantado como próximo rei, e olha só o que acontece no verso 2. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, é uma outra pessoa, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, por causa dessa opressão que eu estou falando, ele tinha corrido para o Egito. Ele fica sabendo então que vão proclamar Roboão rei, ele então volta. Verso 3. Depois disso mandaram chamá-lo, então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: era como se vocês aqui se reunissem, formassem uma comissão e viesse a minha ida para fazer algumas colocações. Às vezes isso acontece, tá? Verso 4. Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo, e que este jugo pesado seja também diminuído, e nós te serviremos. Então todo o povo veio para Roboão e disse: olha, Roboão, seu pai colocou um peso muito grande sobre nós, diminui então um pouco esse peso e nós vamos te servir. E olha só o que Roboão faz: voltem a mim daqui 3 dias. E o povo então foi embora. E agora que eu preciso que todas as gerações prestem muita atenção nisso daqui, porque às vezes você pode contribuir para que um líder acerte ou erre de uma maneira muito trágica diante de uma situação. O rei Roboão então perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder esse povo? É como se eu chegasse para o seu Osmar aqui e falasse: seu Osmar, e a gente conversa muito lá na casa deles sobre isso, preciso tomar uma decisão lá na igreja, e ele gosta muito de reforma, de obra, e eu falo assim: o que o senhor acha? Vou reformar o subsolo lá, estou reformando o palco, o que o senhor acha? E aí o seu Osmar então responde, lá no verso 7, se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Em outras palavras, aqueles líderes, aqueles anciãos disseram para Roboão: olha, Roboão, se você servir esse povo e atendê-los aqui nesta colocação que eles estão te fazendo, eles vão sempre te servir, e você terá um povo fiel com você. Aí Roboão falou assim: mas eu preciso ouvir também a outra geração. Deixa eu te dizer uma coisa: às vezes na função de líder, você precisa tomar decisões que precisam ser neutralizadas de partidarismo, porque senão você corre o risco de atender um em detrimento do outro. E aí olha só o que aconteceu. Ele rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e que tinham um pouco de muita identificação com o jeito de pensar e agir. Verso 9. Perguntou-lhes: que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te diz: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, toma o mais leve, dize: meu dedo mínimo
é mais grosso do que a cintura do meu pai. Olha só. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei: voltem a mim daqui a 3 dias. E o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai tornou pesado o seu jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois essa mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nabate, por meio do silonita Aias, que era um profeta daquela época. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. Até aqui. Parece que está tudo bem. Voltaram para suas casas. Parece que não fomos atendidos, vamos embora para casa. E é aqui que está o perigo. Porque é no voltar para casa que a mente começa a ser trabalhada. E uma mente que começa a ser trabalhada com o coração que foi ferido, ela tende a tomar decisões perigosas. E aqui, por causa da atitude de um rei, de dar ouvidos a um grupo e não ouvir ao grupo que ele perguntou primeiro, há um acontecimento que mudou toda a história do povo de Deus. Olha só o que aconteceu. Continuando aí, Henrique. Verso 16 primeiro. 17, né? Quanto, porém, aos israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Olha só. Coração ferido, começou a despertar um espírito de rebeldia a ponto de matar o enviado do rei, que possivelmente iam também tentar matar o rei. Verso 19. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Sabe o que aconteceu aqui? O reino foi dividido em 2. Nós então temos o reino do norte e o reino do sul. Aqui começa uma divisão que vai mudar toda a história de Israel. Então surge aqui nesse exato momento 2 reinos. Um com 2 tribos e outro com 10 tribos. O reino do norte, que também é chamado de Israel, é o reino que ficou com as 10 tribos. Esse reino, ele teve como capital, a primeira capital, Tirza, e depois Samaria, que é de onde vêm os samaritanos. Então Jeroboão lidera esse grupo, e Jeroboão imediatamente começa a introduzir um culto muito idólatra no meio desse povo. É por isso que há até hoje uma grande rivalidade entre judeus e samaritanos. Porque Jeroboão começa a destruir princípios da palavra de Deus, principalmente em relação à forma de se adorar no templo. Jeroboão então começa a criar uma nova maneira de se adorar a Deus. 10 tribos foram com ele, irmãos. E Samaria torna-se a capital desse reino. Preste atenção nesses detalhes. 9 dinastias e 19 reis passam por esse reino do norte, digamos assim. O auge desse reino é lá com Acabe
e Jezabel, que é onde há uma grande influência maligna dentro desse reino. E aqui não dá para mim dizer mais detalhes, mas Jezabel, ela traz toda uma contaminação, principalmente no aspecto de trazer Baal para ser um deus desse povo naquela época. Deus levantou profetas nessa época também. Elias e Eliseu são dessa época. Depois vem Oséias como uma figura muito emblemática, aonde Deus levanta Oséias profeticamente para dizer: como o meu povo foi adúltero religiosamente falando, eu te levanto também como um sinal. E aí Oséias casa-se com uma prostituta, tem filhos com ela, e cada nome dos filhos de Oséias são nomes proféticos, Deus mostrando como que ele estava constrangido com a forma que esse reino seguiu. Durou 2 séculos esse reinado, e eles então foram assolados pela Síria, que os leva para o exílio, depois de 2 séculos. Vamos agora para o reino de Judá. O reino de Judá, também conhecido como Reino do Sul, é o reino que nós chamamos então o reino das 2 tribos, e cuja capital é Jerusalém. E aqui, esse reino mantém uma linhagem mais conservadora, principalmente quanto aos ensinamentos de Deus. Mas também, ao longo da linhagem aí, eles foram deixando que algumas contaminações entrassem. Mas aqui, nós tivemos praticamente todos os reis desse reino vindo da linhagem de Davi, com exceção de mais ou menos 6 anos, quando Atalia assume o reinado para tentar tomar o reino por causa da morte do seu filho Acasias, que foi morto, assassinado. Com exceção desse incidente aqui, todos os outros reis eram da linhagem de Davi. Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. Deus também levantou profetas nessa época. Nós vamos ver Joel, Isaías, Miqueias, Sofonias, Jeremias e Abacuque sendo levantados nessa época. Depois, durante o exílio, eles vão ser levados pelo exílio, então, pelo Império Babilônico. E aí Deus levanta Daniel e Ezequiel, e depois Deus levanta Ageu, Zacarias e Malaquias. Ele durou mais ou menos 1 século e meio, e aí também eles são levados para o exílio babilônico. Mas Deus então sempre levanta remanescentes. Você pode dizer glória a Deus por isso? Veja bem, irmãos, eu não estou aqui dizendo que ouvir os mais novos sempre vai dar ruim para nós. Eu não estou dizendo que eu não posso ouvir essa geração. E eu não estou dizendo que todas as vezes que um líder para ouvir essa geração mais nova, algo trágico vai acontecer. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que nós precisamos ter muita dependência de Deus, porque no caso de Roboão, a decisão de escutar aquela geração trouxe consequências trágicas para todo um reino que sofre até hoje por causa disso. E aí eu entendo que Roboão, ele não queria servir ao povo, ele queria apenas governar. E eu quero trazer essa palavra então para todos os jovens, todas as pessoas que entendem que Deus tem um chamado para a sua vida. Antes de você querer ser qualquer líder em qualquer área da igreja, seja também fora da igreja, deseje servir as pessoas que estão próximas de você. Uma coisa, eu e a minha esposa procuramos, de uma maneira muito natural, criar os nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, o Henrique de 17 e o Heitor de 20 anos. Não parece, mas eu já tenho filho de 20 anos. Né, amor? Nós procuramos criar nos nossos filhos uma característica que é muito disputada hoje no mercado de trabalho: proatividade. Sabe o que é isso? Precisa que eu te ajude?
Quer que eu te ajude a fazer alguma coisa? Você quer que eu te ajude a organizar o que você está organizando? Não é eu ir atrás e pedir, é eles virem e se oferecer. Isso acontece lá em casa, em qualquer coisa que nós estamos realizando. Sabe o que aconteceu? Eu nunca pedi para os meus filhos assumirem nada aqui na igreja. Mas vocês vão ver o Heitor na bateria, o Heitor ajudando no que for preciso, o Henrique está lá atrás cuidando da projeção. Nunca pedi para eles assumirem isso. Mas eles foram entrando e eles foram se envolvendo de uma maneira muito orgânica e natural, fruto de uma característica que nós fizemos questão de implantar nos nossos filhos: proatividade. Eu tenho empresários aqui participando conosco do culto de hoje. Eu tenho pessoas que lideram equipes aqui hoje. Você gostaria ou não de ter pessoas proativas na sua equipe? Gostaria ou não, Bidu? E como é difícil você lidar com um funcionário que não tem proatividade. Entende isso, irmãos? Por que eu estou dizendo isso de uma forma muito amorosa aqui para essa geração, para a minha geração inclusive, para que nós entendamos que uma atitude errada de uma pessoa que está imbuída de uma autoridade, ela pode promover uma grande tragédia, não só para ela mesma, mas para as pessoas que estão à sua volta. Abuse da sua posição de líder e você vai perder aqueles que você lidera. Entende isso? Porque na pressa de governar, Roboão perdeu a chance de liderar uma nação. Ao assumir a postura de um rei poderoso, ele perdeu o reino, e o reino foi dividido então em dois. Nós precisamos então desenvolver aqui entre nós, e eu quero falar isso aqui com muito amor para todos nós. Nós precisamos desenvolver aqui entre nós uma liderança relacional. O que é isso? É a mesma liderança que Jesus promovia. Uma liderança onde não é um só falando e todos obedecem, aceite ou não o que está sendo dito, mas é uma liderança onde eu me relaciono com as pessoas que estão próximas de mim. E você sabe uma forma que a igreja aqui promove para que isso se torne mais fácil e mais prático? Células e discipulado. Quando você participa de um grupo menor, você tem a chance de se conectar com outras pessoas e deixar que essas pessoas falem na sua vida. Quando você participa de um grupo menor, você também tem a oportunidade de ser escutado, de ser ouvido de uma maneira muito mais prática e de uma maneira muito mais pontual nas suas colocações. Então, eu quero desafiar você a assumir aqui com você mesmo o compromisso de se relacionar com alguém aqui na igreja. Que você não seja apenas um participante de cultos aos domingos, mas que você promova uma situação para que você se conecte com alguém. Olha para vocês verem a importância de relacionamentos dentro da igreja. Nós já falamos aqui em um momento, mas eu tenho aqui a Thalita, junto com o Tiago, que vieram de Palmas, que são de São Paulo, mas moraram um tempo em Palmas. E a igreja de Palmas indicou para eles a nossa igreja, porque havia aqui na nossa igreja um casal que era da igreja de Palmas e que estava aqui. Você sabe onde é que a Thalita mora? Lá no Parque Amazônia. A célula dela, que ela frequenta, é aqui no Novo Mundo. E aí um dia a gente conversando, e aí a gente falando um pouco dessa distância, ela falou assim: a nível de São Paulo, isso aqui é pertinho. E às vezes você está do lado e você não tem uma disposição de se conectar, de se envolver. E você sabe que se você perguntar para a Thalita, e eu te dou essa liberdade de você perguntar para ela,
se foi ou não foi importante essa conexão com um grupo menor para que ela permanecesse firme na igreja. Por quê? Porque o grupo menor a acolhe, traz um acolhimento de uma maneira muito mais sadia e importante. Não que o coletivo não seja, é claro que é, mas o grupo menor escuta de uma maneira mais precisa, traz um acolhimento de uma maneira mais precisa. E aí eu preciso voltar ao livro de Atos que diz, olha, vossos filhos e vossas filhas, vossos servos e vossas servas profetizarão. Eu quero dizer para a minha geração, quantos são da minha geração aqui? Nós somos uma voz profética para essas gerações. Nós somos instrumentos de Deus para eles. Eles precisam olhar para nós e ver um fogo ardendo aqui, porque nós vamos profetizar na vida deles. Nós vamos dizer, olha, vocês são abençoados por Deus, e eu quero transferir a autoridade e a unção de Deus sobre a vida de vocês. Pode dizer amém por isso? Sobre os jovens, Deus fala assim, vossos jovens terão visões. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? É uma conexão com o trono de Deus, aonde eu trago o mover profético do momento para a realidade. Os jovens têm esse poder de fazer essa conexão, de trazer esse movimento e de gerar esse movimento em Deus. E eu quero profetizar sobre os jovens aqui nesta manhã. Deus vai derramar algo sobrenatural sobre vocês. Haverá um liberar de visões celestiais, visões vindas do trono de Deus sobre vocês. Mas sobre os velhos, e o velhos aqui para mim não é no sentido de idade, é no sentido de experiência. Vossos velhos terão sonhos. Eu tenho certeza que se você perguntar para a geração do senhor Osmar, muitos que estão aqui hoje, e perguntar para ele, se você pudesse pegar os sonhos que você teve na juventude e voltar a sonhá-los, como você os sonhariam? Com certeza, eles iriam pegar os mesmos sonhos, mas mudar talvez a forma de executá-los, porque a experiência de vida os ensina a viver de uma maneira muito diferente, como a que nós talvez estamos vivendo. Por isso eu declaro sobre os jovens, sobre os velhos e sobre os filhos e filhas desta casa, Deus vai usar cada um de vocês. O Espírito Santo será derramado sobre cada um de vocês. Você pode dizer amém por isso? Ouça com muita atenção o que eu vou te dizer. Talentos, os seus talentos, a sua determinação, elas podem até definir o seu potencial, mas é o seu caráter que vai determinar o legado que você vai deixar. Vou dizer de novo, seus dons, os seus talentos, o seu potencial, a sua determinação, pode definir o seu potencial e pode despertar você no meio de uma comunidade como essa, para que as pessoas vejam o potencial que você tem, mas é o seu caráter que vai determinar qual é o legado que você está deixando. Andy Stanley, que é filho de um grande líder dos Estados Unidos, de uma igreja que se chama Norton Church, ele disse o seguinte: caráter é a vontade de fazer o que é certo, mesmo quando isso é difícil. Caráter é a vontade de fazer o que é certo, mesmo quando isso é difícil. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Que eu preciso ter vontade de fazer o que é certo. E isso vai requerer de mim uma postura que não me deixa negociar princípios que já foram determinados na palavra de Deus. E muitas vezes, quando eu não negocio esses princípios, eu corro o risco de ver o meu sucesso ser
desacelerado por algum momento. É como se eu fizesse um desvio na minha rota para não negociar com aquilo que me veio como proposta. Líderes comprometidos com caráter, eles vão dizer não para muitas coisas que muitos outros líderes estão dizendo sim. Líder comprometido com caráter, ele vai dizer não para muitas coisas que tem muitos líderes que estão arrebentando e crescendo muito, mas eles estão negociando. Eu não estou dizendo que todo mundo que cresce rápido e todo mundo que está crescendo não tem caráter. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que se para eu crescer muito, se para eu atingir um sucesso rápido, eu precisar negociar alguma coisa relacionada ao meu caráter, eu prefiro desacelerar o passo, mas permanecer um líder de caráter. Mas eu não estou dizendo que aqueles que crescem não têm caráter. Não é isso. Eu não tenho autoridade nenhuma para falar isso. De ninguém. Mas um líder que tem caráter, ele vai ter disposição de fazer o certo, mesmo que isso coloque em risco o seu avanço e o seu sucesso. E aí eu queria então finalizar, dizendo para essa geração: voem, acredite nos sonhos de vocês. Eu queria finalizar dizendo para você: Deus tem grandes coisas para realizar na minha vida e na vida de todos que estão aqui. E pode ser que eles cresçam muito mais rápido do que eu cresci. Pode ser que eles avancem de uma maneira muito mais expressiva do que eu avancei. Eu preciso simplesmente oferecer para eles a condução para que isso seja feito. Mas deixa eu dizer algo para vocês: o seu tempo não passou. Vou dizer de novo: o seu tempo não passou. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala: o seu tempo não passou. E nós então precisamos desejar sermos levantados por Deus aqui nesses dias, como líderes dignos de serem seguidos. E eu quero dizer profeticamente, nesta casa, Deus vai levantar homens e mulheres, jovens e crianças, anciãos e anciãs, que são dignos de serem seguidos. São pessoas que não vão criar novas regras para substituir aquelas que foram já estabelecidas como princípios de Deus. Não. Nós somos compromissados com a verdade, e a verdade nos libertará, e a verdade nos fará alcançar um caminho sobremodo excelente. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Eu quero dizer para vocês, com muito amor eu digo isso, quero dizer para toda a geração do meu sogro, que nós queremos criar aqui nessa igreja um ambiente agradável, mas também um ambiente desafiador para vocês. Vocês têm muito para ensinar e para doar para essas gerações que estão vindo. Eu quero dizer para a minha geração: nós seremos levantados nesses dias como uma voz profética nesta casa, nesta cidade e nesta nação. Nós iremos liberar um mover espiritual sobre esta casa. Nós iremos trazer o cumprimento da palavra de Deus sobre esta casa. Nós traremos o manifestar da glória de Deus sobre este lugar. Nós seremos instrumentos nas mãos de Deus. Eu quero dizer para os jovens deste lugar, que vocês sejam abundantes, que vocês sejam ousados, que vocês sejam cheios de unção e de autoridade, para pegar o que está escondido nas regiões celestiais e trazer de uma forma profética para o cumprimento da palavra de Deus. Eu libero sobre os jovens, eu libero sobre esta geração neste lugar,
que o Senhor vos conceda uma autoridade a partir de uma profundidade. Quanto mais eu me aprofundar, mais eu serei usado nas mãos de Deus. E eu libero jovens com autoridade nesses dias, neste lugar. Nós povoaremos os céus do Senhor com homens, com mulheres, com jovens e com anciãos que conhecerão a verdade a partir da nossa fome e da nossa sede por Deus. E quem estava aqui domingo passado vai entender essa expressão, mas que nós possamos dizer: Maranata, ora vem para a minha vida, Jesus, porque eu combati o bom combate, porque eu venci, porque eu guardei a fé, porque eu cumpri o meu chamado e o meu propósito neste lugar, em nome de Jesus. Eu queria desafiar você a olhar para esse último texto que eu quero ler aqui, e que você pudesse tomar uma decisão aqui hoje de viver esse texto. João, capítulo 17, verso 17 e 18. Santifica-os na verdade. A minha opinião é a verdade, é isso? O que eu penso é a verdade. O que eu sei é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Verso 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Verso 19. Aqui para mim é o segredo de nós levantarmos uma comunidade equilibrada para Deus. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Deixa eu te explicar esse versículo. Não sou eu que vou santificar uma pessoa, mas é uma pessoa que, quando olha para mim, vê que eu estou me santificando, eles olham e dizem o seguinte: eu também preciso buscar a verdade, porque se o Sérgio foi santificado, eu também posso. Se o Alexander foi santificado, eu também posso. Se o Aelso foi santificado, eu também posso. Então o que eu vou fazer? Eu vou me santificar pela verdade. Para quê? Para que eu vou me santificar? Para que eu vou ser um crente que luta contra o pecado e vivo e tento viver a verdade o máximo que eu posso? Para que as pessoas olhem para mim e possam dizer: eu também quero ser santificado pela verdade. Então eu quero dizer para todos vocês que estão aqui hoje, até para os nossos visitantes, nós não somos uma igreja perfeita. Aqui tem muita gente que comete muitos erros, inclusive eu. Mas nós queremos, dia a dia, sermos santificados pela verdade, para que você também seja santificado pela verdade. Para que a verdade de Deus te alcance, para que a palavra de Deus te alcance, a ponto de transformar você numa pessoa melhor. A ponto de podermos um dia, e por que não ser hoje, amanhã, domingo que vem, dizer como Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.